Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando aqui. Vamos nós para mais uma videoaula. Durante essas últimas aulas nós estamos falando sobre a região Nordeste, né? E aí na semana anterior nós falávamos sobre a Zona da Mata e o Agreste Nordestino, levando em consideração que esta região do Brasil ela é subdividida e existem 4 subdivisões. Temos a Zona da Mata, temos o Agreste, temos o Sertão e o Meio Norte. Na aula anterior, nós tratávamos da Zona da Mata e do Agreste Nordestino. Hoje abordaremos sobre o Sertão e também o Meio Norte, tá certo? Vamos inicialmente falar acerca do Sertão Nordestino, trazer aqui algumas questões, alguns elementos, algumas características, né? O Sertão Nordestino este que é tratado em verso e prosa, com aquela visão romântica até, acerca da resistência do seu povo, acerca da beleza da Caatinga, de todos os encantos presentes também, por que não, no Sertão Nordestino, tá bom? Então vamos aqui trazer algumas características, dizer que o Sertão Nordestino ele é acometido pelo clima tropical semiárido, né? Então toda essa situação de escassez de chuva, de irregularidade no regime chuvoso e nos baixos índices pluviométricos, eles são ali responsáveis, ou seja, na verdade quem é responsável por tudo isso é o clima tropical semiárido. Então o que caracteriza o Sertão Nordestino são esses elementos particularmente climáticos, né? As chuvas elas se concentram em um curto espaço de tempo ao longo do ano, no máximo 2 ou 3 meses para ser generoso, né? E ao longo dos demais meses é um período de seca, de estiagem. Quando muito acontece, é uma chuva menos expressiva ali e acolá, mas nada que resolva o problema, por exemplo, da escassez de água, que é um problema de natureza social, por que não, né? Muito presente nesta região do Brasil, nesse pedaço do Nordeste brasileiro, que é inclusive uma faixa considerável do Nordeste brasileiro, é o denominado Sertão Nordestino. Então, enfim, uma das características é justamente essa situação da baixa pluviosidade, pluviosidade essa que em alguns pontos o sertão nordestino vai ali variar entre 400, 500 ou talvez 700 milímetros de chuva ao ano, depende muito de como for o ano de chuva, porque às vezes acontece, por exemplo, haver aí uma estiagem prolongada e somente depois vir chuvas mais torrenciais e ali naquele ano de estiagem chover muito pouco, no ano seguinte já chover um pouco mais, mas o fato é que essas chuvas elas se dão em pouco tempo, ali em alguns meses apenas, e o restante do ano, enfim, não se presencia essa chuva toda. Então, o volume pluviométrico é evidentemente bem inferior a de outras regiões do Brasil, de outros biomas, por exemplo, se compararmos o volume pluviométrico, o índice pluviométrico do sertão nordestino, ali na casa dos 500, 600 ou 700 milímetros, e compararmos, por exemplo, com o da floresta amazônica, a região amazônica, cujos índices pluviométricos ultrapassam tranquilamente os 2.500 milímetros de chuva, ou mesmo se compararmos com a Zona da Mata, com a Mata Atlântica, né? Enfim, então existe essa característica no que diz respeito aos índices pluviométricos, que são relativamente menores ao das demais regiões do Brasil. Além, é claro, das elevadas temperaturas, que é o que marca todos os municípios, todas as cidades inseridas na região, no sertão nordestino, na chamada região semiárida, no polígono das secas, né? Aqui no estado da Bahia, por exemplo, indicadores mostram que aproximadamente 54% do território baiano está inserido no sertão, né? Está inserido, portanto, no chamado polígono das secas. Isso inclui também aquela parte transitória, por exemplo, nós temos a região oeste do nosso estado, que ali já começa a se assemelhar com as características do cerrado brasileiro, mas que tem muito presente ainda os aspectos do sertão nordestino, que é justamente essa situação de baixa pluviosidade e de elevada temperatura. Então, no bioma Caatinga, que é esse bioma rico em biodiversidade, incrível, às vezes tem-se uma visão errônea acerca da Caatinga, haja vista que as árvores ficam ao longo de um bom período secas, sem a presença das suas folhas, então fica aquele aspecto cinzento, enfim, mórbido, aparentemente, né, sem vida, mas o fato é que nesse bioma reside muita sabedoria e muita riqueza, né? As espécies vegetais e também os animais, eles criam adaptações assim super sábias de modo a conviver com essa situação hostil, por assim dizer, né, de baixa pluviosidade, de elevada temperatura. As plantas, por exemplo, da caatinga, que é o bioma presente no sertão nordestino, elas tratam logo de se livrar das suas folhas.
quando a umidade do solo está cada vez mais baixa. E o porquê desse livrar-se das folhas? Porque as folhas numa planta, talvez, uma das partes que mais consuma água. Então, se eu me livro das folhas e fico ali apenas com o meu caule e com os galhos ali quietinha, consumindo o mínimo de água possível, o mínimo de umidade possível ainda presente naquele solo ressequido, eu vou sobreviver. Então, é uma estratégia interessante das espécies vegetais da caatinga, do sertão nordestino, para a sua adaptação. Isso serve também para os animais, né? São animais adaptados a essa situação de baixa pluviosidade, ou seja, escassez de água, às vezes até animais que, enfim, consomem menos água do que outros animais. Então isso é tudo sabedoria da natureza. Assim como também algumas espécies conseguem se alimentar ali dos frutos, né? Ainda que escassos, que são ali, portanto, fornecidos pelas espécies vegetais da caatinga. Então, existe uma beleza, uma riqueza muito grande. Algumas espécies vegetais, por exemplo, elas conseguem armazenar água nas suas raízes, né? São chamados xilopódios, né? Algumas raízes denominadas de xilopódios são aquelas raízes que conseguem armazenar água, e mesmo no período mais agudo da estiagem, aquela água armazenada nesses xilopódios, nessas raízes, que alguns sertanejos chamam de batatas, né? Aquelas raízes com a água, elas vão fornecer o suficiente para que mesmo no período mais agudo da estiagem, algumas árvores possam florir e frutificar. Talvez uma das mais emblemáticas árvores dentro dessa característica é o umbuzeiro, né? O umbu, que é uma fruta nativa, é um fruto, né, do umbuzeiro, e o umbuzeiro que, portanto, é uma árvore nativa do semiárido brasileiro, só existe aqui. Então ela é extremamente adaptada e produz um fruto delicioso. Quem é que nunca tenha consumido o umbu e não tenha gostado, por exemplo, né? Então é um exemplo de situação de adaptação. Também, da mesma forma, as plantas, as cactáceas de modo geral, né, elas conseguem também ali se manter vivas nessa situação de semiaridez, dada a sua capacidade também de armazenagem de água, né, a substituição das folhas pelos espinhos, né, que de uma certa forma é uma maneira de você não precisar consumir tanta água assim. Enfim, existe uma série de situações que nos mostra como o bioma caatinga é interessante, é rico, a sua biodiversidade é incrível, toda essa situação inerte, numa situação bem hostil, de clima semiárido, né? Ou seja, de elevadas temperaturas, de pouca umidade no solo, e assim sucessivamente. É importante salientar também que as pessoas que vivem nessa porção do território brasileiro, no sertão nordestino, são pessoas também, assim como dizem os poetas, assim, os cantadores, os trovadores, né? São pessoas muito aguerridas de fato, são pessoas que se adaptam também muito bem a essa situação, né? Às vezes, sob condições de muita precariedade no que diz respeito à sua situação econômica, e é importante salientar que, infelizmente, esta é uma das regiões mais pobres do Brasil, e aí por conta não somente do aspecto climático, mas também pelo fato de durante décadas ou séculos esta região do Brasil ficar relegada ao esquecimento, né? Os investimentos, né, relativos ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego e renda, ao apoio ao pequeno produtor rural, esses investimentos todos eles começaram a chegar muito tardiamente. E ainda assim, mesmo tendo chegado hoje em dia, mas ainda são insuficientes, de modo que isso gera uma situação de muita pobreza por parte de algumas pessoas que residem no sertão nordestino, né? É um grupo ainda numeroso de pessoas vivendo no campo, embora o Brasil tenha um número considerável de população urbana, mas observa-se nesse trecho do território brasileiro, nessa porção do Nordeste, ou seja, o sertão nordestino, muitas pessoas vivendo no campo e sob algumas condições de muita precariedade. Isso não é regra geral. E até é importante desconstruir aquela ideia de um Nordeste pobre, atrasado, de pessoas miseráveis. Na verdade, existe sim muita riqueza no Nordeste, existe também pessoas muito proativas no Nordeste brasileiro, muito aguerridas e trabalhadoras, pessoas que conseguem também se sobressair, mas se houvesse por parte, principalmente dos governos que se sucederam aí ao longo dos últimos anos no Brasil, um pouco mais de interesse em investir, em contribuir, em dar ali ao Nordeste, ao sertão nordestino, um pouco mais de assistência, seguramente essas pessoas estariam até melhores do que hoje já estão. Em termos sociais e econômicos, é importante salientar que as principais atividades econômicas desenvolvidas
no sertão nordestino é a agricultura e a pecuária, né? Repare, numa região bastante acometida pela semiaridez, a principal atividade é a agricultura, né? As pessoas elas ainda se observam muito pelo regime chuvoso, e ainda ficam boa parte delas aguardando ali as chuvas para o seu plantio e rezam para que aquelas chuvas fiquem regulares, pelo menos durante o período ali entre o plantio e a colheita. E quando isso acontece, existe muita fartura no sertão nordestino, essas pessoas trabalham a beça, né? E também a pecuária, particularmente de caprinos, né? O que é mais comum ser verificado, embora também a criação de bovinos e de outras espécies seja verificada, mas a ovino-caprinocultura é ali uma atividade econômica bastante recorrente também no sertão nordestino. É bem verdade que atualmente esta porção do Nordeste brasileiro tem recebido alguns investimentos públicos e também privados para o desenvolvimento de perímetros irrigados, né? E ali existem algumas regiões do sertão nordestino que são destaque, né, nesse quesito, no processo de utilização da irrigação para a produção. Destaca-se aqui o Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e é claro, o principal destaque no que diz respeito a isso é o Vale do Rio São Francisco, né, o perímetro irrigado do São Francisco, que é bastante produtivo, talvez seja hoje um dos principais polos da fruticultura do Brasil, né? Alguns investidores têm deixado de investir na região, no centro-sul do Brasil, e investido e apostado as fichas aqui em investimentos nesse perímetro irrigado, particularmente ali entre as cidades, os municípios de Juazeiro e Petrolina, né? Que são dois municípios limítrofes, que inclusive são divididos pelo Rio São Francisco, Petrolina na margem pernambucana, Juazeiro na margem aqui do nosso estado da Bahia, e entre esses dois municípios observa-se uma vastidão de atividades sendo desenvolvidas por ali, a produção particularmente de manga, de uva, uma uva de qualidade incrível, né? Bem como de outras frutas e também leguminosas, né? Que são ali, isso só é possível por conta da irrigação, captando água, no caso do perímetro irrigado do Rio São Francisco, do Velho Chico, que fornece água e riqueza para essa região do país. Claro, é evidente que os maiores perímetros são ali do grande empresariado do setor, mas também as pequenas propriedades rurais têm nessa região ali alguns pequenos lotes, né? Então houve um investimento nesse sentido para a construção desses lotes de perímetros irrigados, de modo que também os pequenos produtores tivessem acesso à produção a partir da água do Rio São Francisco. Importante salientar também que essa situação gera emprego, né? Então muitas famílias dependem da fruticultura irrigada, vivem disso, quando não são produtoras, são ali empregadas nessas fazendas que exportam esse produto para outros países, inclusive, dada a situação que é favorável. O escoamento pelo Rio São Francisco, de modo que esse produto chegue até os portos, principalmente Salvador, né? Mas também para aquelas exportações por vias aéreas, né? Temos ali o aeroporto de Petrolina, que é um importante polo de escoamento de toda essa produção. Então, observe como o sertão nordestino tem mudado um pouco a sua característica no que diz respeito principalmente à produção, aos aspectos econômicos e a todos esses elementos. É importante salientar que durante muito tempo, e por que não até hoje, até mesmo pelo baixo investimento dos poderes públicos locais, principalmente, né, e também estaduais, e por que não federais, mas quando eu refiro aos poderes públicos locais, porque cabe a eles essa situação de prover o abastecimento de água. Hoje é que o governo federal, através de um projeto, de um programa com o Exército Brasileiro, fornece ali carros-pipas para o abastecimento daquelas localidades que não se tem um manancial, onde as pessoas, enfim, literalmente passarão sede caso não chegue água até eles. Mas durante muito tempo isso foi usado de forma até criminosa, com a chamada indústria da seca, né? Ali os políticos locais faziam questão de que esse problema persistisse, que aquelas pessoas ficassem sem acesso à água, para que eles pudessem trocar talvez um voto por um carro-pipa, por um caminhão de água, e as pessoas ficassem naquela extrema dependência, quando na verdade poderia de repente ele construir um açude que durante o período chuvoso fosse encher e, enfim, de um modo mais
mais totalitário resolver o problema da população, mas os políticos locais insistiam em manter aquela dependência, porque eles teriam que fornecer o carro-pipa e aquela pessoa ficaria eternamente grata, e ali seria o seu eleitor, né, fidedigno, e criaria aquele reduto eleitoral. Isso é muito típico, infelizmente, desta região do Brasil, onde boa parte da população ainda digamos assim, manipulada. Quando eu digo boa parte, é verdade que hoje a realidade é completamente diferente, mas nos lugares mais recônditos e extremamente pobres, infelizmente ainda se observa esses elementos. Elementos esses que, graças a Deus, têm sido satisfatoriamente vencidos, quebrados, por iniciativas não de poderes públicos, e sim de organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? Algumas ONGs que atuam fortemente nessa região do Brasil, tentando criar estratégias de convivência com a seca, porque a seca é um fenômeno natural. A estiagem sempre existiu e vai existir, né? Porém, o que se deve criar ali são elementos de adaptação, de convivência, porque não se combate a seca, não se combate a estiagem, não se combate um fenômeno natural. Se cria estratégia de convivência. E aí algumas ONGs, né, algumas ONGs, captam recursos da iniciativa privada e também dos poderes públicos, e através desses recursos captados elas conseguem construir alguns equipamentos, por assim dizer, né, alguma estrutura que fazem com que as pessoas possam, por exemplo, captar a água, armazenar essa água e também fazer pequenas irrigações, né, ali no quintal da sua casa, para prover pelo menos o que vai ser sustentável para aquela família, né, basicamente ali hortaliças, frutas, legumes, né, como é isso? As famosas cisternas, né, na região aqui do semiárido, do entorno de Vitória da Conquista, até mesmo na zona rural do nosso município, nós verificamos a presença dessas cisternas que foram construídas através dessas ONGs, né, que captaram recursos do governo ou mesmo de alguma parceria público-privada e conseguiram construir cisternas de modo que essas pessoas captassem a água que escorria do telhado, porque às vezes chovia-se, caía aquela chuva ali momentânea, a água ia embora, o solo ressequido absorvia aquela água e, de repente, no final das contas, mesmo depois de uma chuva torrencial, o sertanejo estava sem água. Então, com essas cisternas, é possível você captar água através do telhado, água potável, água de qualidade, e ali, pelo menos no que diz respeito à segurança hídrica para o abastecimento de uma família ali, o problema já é resolvido. Outros reservatórios um pouco maiores também são construídos para captar a água que escorre da enxurrada, e aí não precisa ser uma água potável, porque vai ser uma água utilizada para irrigação, então constrói-se uma cisterna maior, de modo que a família pode ali estar plantando os seus canteiros e assim complementando a sua alimentação e dando também segurança alimentar. Ou seja, são estratégias muito bacanas de convivência com a seca que hoje são verificadas no sertão nordestino, boa parte delas sob iniciativa de ONGs, de pessoas super intencionadas que querem contribuir e minimizar um pouco os impactos da estiagem e também reduzir a pobreza dessa população que convive, infelizmente, com a situação da estiagem e da falta também de ações por parte do poder público. Salientar brevemente a transposição do Rio São Francisco, aí sim é uma iniciativa governamental, um projeto envolto em muita polêmica, né? Acho que há mais de uma década que esse projeto foi lançado e não foi concluído. Claro, hoje já tem água, as águas do São Francisco já chegam em vários lugares que não necessariamente do seu leito, mas ainda existem alguns canais e já alguns dutos para que essa água chegue a serem inaugurados, né? O fato é que é uma obra extremamente cara. O objetivo inicial dela seria levar a água do Velho Chico, que é o rio dos nordestinos, é o rio dos sertanejos, né? É importante, você já sabe, o Rio São Francisco não nasce no Nordeste, ele nasce no estado de Minas Gerais, e justamente por essas condições favoráveis de pluviosidade, de chuva regular nas suas nascentes, ele consegue trazer essa quantidade gigantesca de água, também alimentado pelos rios perenes na sua margem à esquerda, e ali ele corta todo o semiárido nordestino, provendo essa população de água, de fartura e de esperança. E o governo federal tem por projeto levar essa água para os lugares mais recônditos, né? Fazer de repente a água de São Francisco chegar até algumas localidades do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, que são estados não banhados pelo Rio São Francisco. Parte desse projeto já está funcionando, então muitas famílias, né, já recebem ali nas suas propriedades água advinda dessa transposição,
mas outra parte ela ainda não está, está ainda em execução. Onde está a polêmica do projeto da transposição do Rio São Francisco? Primeiramente, o fato de que o rio precisa ser revitalizado antes que as suas águas cheguem mais longe, né? Nós temos um processo bem preocupante de degradação do Rio São Francisco, né? Um processo de assoreamento das suas margens, né? De entupimento do próprio, de poluição, por que não? Então, o Rio São Francisco precisa ser inicialmente revitalizado, né? Mas, de todo modo, ele precisa também fornecer água a essa população carente do sertão nordestino, né? E a grande crítica também está no alto custo, no fato de que, de repente, quem mais se beneficia de tudo isso aí é o grande empresariado e não a pequena produção familiar, ou seja, existem inúmeras discussões em torno da transposição do São Francisco, mas de todo modo é um grande projeto ali do governo federal que visa atender a demanda dessa população do semiárido nordestino por água, né? Uma população que convive com essa escassez hídrica. Então, basicamente, as principais características do sertão nordestino são essas, né? A caatinga, a sua riqueza, a sua sabedoria, a população também adaptada e muito, muito resiliente com relação a essa situação, mas um incipiente desenvolvimento tem chegado ao sertão nordestino e a situação ali da produção, né? Os perímetros irrigados sendo hoje muito importantes no processo de geração de emprego e renda e desenvolvimento econômico da região. Mas aí falar brevemente também do meio norte, que é a outra sub-região do Nordeste brasileiro, que é justamente aquela faixa transitória ali entre o sertão nordestino e já a região amazônica. O meio norte, ele é caracteristicamente ali verificado uma porção do Piauí e em quase todo o estado do Maranhão, né? E o que temos em termos de aspectos climáticos que caracteriza essa região? É uma região que vai ter uma situação pluviométrica um pouco melhor do que o sertão, até porque já se passa a ter um pouco de semelhança com a região amazônica, então os regimes pluviométricos tendem a ser um pouco melhores, né? Assim como também a umidade, evidentemente, tende a ser um pouco superior. E os aspectos da vegetação passam também a sofrer profundas mudanças. O que é comum, por exemplo, dessa região do meio norte, né? Uma grande porção ali caracterizada por palmeiras, regiões que nós chamamos a zona da Mata dos Cocais, né? Onde você percebe a presença ali de carnaúbas, né? De buritis e de outras palmeiras que fornecem frutos que são, inclusive, muito presentes da economia local. É importante salientar também que é uma região muito pobre do Nordeste brasileiro, boa parte da economia é pautada na extração desses produtos aí, né, da Mata dos Cocais, que é presente, né, no meio norte brasileiro, né, no meio norte do sertão do Nordeste brasileiro, melhor dizendo, me desculpem, como, por exemplo, é importante salientar a extração, a coleta do coco babaçu, do palmito, a extração da cera de carnaúba, que é também muito, muito utilizada. Esses produtos, alguns deles são utilizados como alimentos, outros como produtos de limpeza, como cosméticos. O babaçu, por exemplo, fornece ali, o coco babaçu fornece, além da amêndoa, que é as chamadas quebradeiras, né, que são aquelas mulheres que trabalham com a quebra do coco babaçu, elas quebram para extrair a amêndoa, mas também ali é obtida a partir desse fruto a fibra, entre outras tantas coisas, né? As quebradeiras, por exemplo, são peculiares demais no meio norte brasileiro, são símbolo do meio norte, inclusive muitas delas trabalhando sob condições de muita precariedade, né? Algumas inclusive têm que fazer uma espécie de arrendamento, porque de repente a área onde elas extraem o babaçu não é nas suas propriedades, então elas têm que ali de uma certa forma efetuar um pagamento para o proprietário, para que elas pudessem por fim extrair aquele coco, e no final das contas elas têm ali um lucro muito pequeno, então vivem sob condições de muita precariedade, né? As denominadas quebradeiras, né, que são aquelas mulheres que vivem de quebrar o coco babaçu nessa região do Nordeste brasileiro, no denominado meio norte. É importante salientar também que, entre as outras atividades econômicas por lá observadas, destaca-se a criação de gado, a produção de algodão, de arroz, e recentemente o cultivo da soja, que é algo que tem sido verificado. A fronteira agrícola no meio norte tem sido rompida, pegando ali também aquela porção que já se produz muita soja da chamada matopiba, né? O que é matopiba? A junção de algumas regiões do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, que já é uma região largamente produtora de soja, de algodão e milho. Então essa fronteira agrícola do matopiba está subindo para o meio norte, então nós estamos observando cada vez mais extensas áreas sendo desmatadas, dessa vegetação nativa sendo desmatada para o plantio da soja,
para exportação, né? Como sempre, infelizmente ali o objetivo econômico por parte da grande fazenda, da agroindústria, supera as necessidades básicas, a realidade vivida por ali. Tanto que essa região tem verificado conflitos de terra cada vez mais agudos, cada vez mais intensos, por conta desse rompimento da fronteira agrícola. Então, assim sendo, o Meio Norte enfim, mais uma região, uma sub-região do Nordeste brasileiro, que caracteristicamente é uma transição entre o sertão, que nós falávamos, e a região amazônica, e que abrange ali particularmente uma porção do Piauí e também o estado do Maranhão. Tá certo, pessoal? Basicamente são algumas informações muito sucintas, uma videoaula não tem como você discorrer tanta coisa, sobre o sertão particularmente há muito a ser dito. Eu, de modo especial, sou um entusiasta da discussão do sertão brasileiro, né? É uma região muito, muito rica em termos não somente da produção, mas da cultura, né? Dos aspectos ali. Por exemplo, você tem muito presente a situação ali dos cantadores, dos cordelistas, bem como também das rezadeiras. Isso serve para o Brasil inteiro, mas o sertão nordestino abriga muito esse quê de riqueza cultural que eu prezo muito, que eu valorizo muito, até porque trata-se da nossa realidade, né? E a gente tem que prezar muito por isso, estar sempre discutindo de forma favorável. Agradeço pela atenção de vocês, espero ter contribuído. A gente vai discorrer sobre isso nos nossos exercícios e também nas demais atividades. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.